E aí pessoal, beleza? Rodrigo falando. Tô aqui para fazer mais uma videoaula, né? Peço desculpas aí a demora que teve da última videoaula para essa. Eu tive alguns problemas aqui, inclusive com o meu computador, né? No qual eu faço os vídeos. E o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha um sistema operacional funcionando que estava mantendo o meu processador funcionando o tempo todo. O que acontecia? O computador esquentava de novo. Nossa, hoje eu estou falando muito embolado. O computador esquentava e o processador parava, né? Aí minha aplicação, durante os vídeos de gravação que eu estava tentando fazer, travava tudo. Eu troquei, né, o meu sistema operacional, só que eu tenho dois computadores, assim, dois computadores principais. Na verdade eu tenho mais, mas são dois computadores que eu utilizo e eu tento manter esses dois computadores funcionando de forma que o que eu fizer em um, quando eu precisar utilizar o outro, ele vai funcionar no outro também. Ou seja, ele tem uma réplica, tudo que tiver em um tem que ter no outro. Tem que funcionar exatamente da mesma forma, né? Então, quando eu tenho que trocar sistema de um, eu tenho que trocar do outro, né? Eu tentei um sistema operacional aqui, né, que já tinha algum tempo que eu estava querendo testar, só que em um dos computadores ele deu problema, né? Eu trabalho aqui com um wireless, né, nesse computador em específico, e por alguma razão o wireless não funcionava nem por reza brava, né? Já eu fiz até pimba, foi tentado aqui para fazer o troço funcionar, mas não rolou não. O que acontecia era o que? Ele reconhecia a placa, ele via lá o sinal, na hora de conectar ele não conectava, dava que tinha alguma coisa errada, né? Eu quebrei a cabeça e estressei com o negócio e desisti daquele sistema profissional. Passei para o segundo que eu queria testar, que é o que eu estou utilizando agora. Só que eu tive alguns problemas com ele também, que assim, não foi bem problema, é um pouco de aprendizado, né? Tem que aprender alguns caminhos dentro dele, porque modificou alguma coisa, pouca coisa, mas, né, para fazer até chegar a fazer funcionar do jeito que eu gosto, não é assim uma coisa muito rápida. Um dos problemas que eu estou tendo é que o meu MySQL Workbench não está funcionando. Eu consigo montar a estrutura da tabela, mas na hora de mandar para o banco de dados ou então fazer rodar um SQL, ele não aceita, ele dá pau. Já vi que outras pessoas tiveram o mesmo problema, mas ainda não apareceu solução. Então, durante essas videoaulas, até eu resolver isso, eu vou estar utilizando o PHP-MyAdmin, que é esse aqui, ó, né? Vocês podem ver que aqui ele roda tranquilamente, não dá problema nenhum, é o mesmo banco de dados, né? E então a gente não vai ter esse problema aí de não estar conseguindo ver o que está sendo operado durante o projeto. Também por motivos de biblioteca eu peço desculpas. Eu tinha dito na última videoaula que eu ia estar mostrando encriptação e o controle de imagem, né, para o banco de dados. Eu não vou fazer isso porque eu tenho que dar uma pesquisada aqui qual que é a biblioteca que está faltando para fazer a encodificação do jeito que eu quero. Ou até que da senha não seria tão difícil assim, mas também dá para ficar. Depois eu faço um pacote só. Em vez disso, eu vou estar mostrando para vocês como que se faz a operação no banco de dados, né? Eu estou utilizando MySQL. O Qt aqui me dá um controle aí de como trabalhar. Para mim fazer isso, primeira coisa, né, eu estive testando aqui, algumas coisas já estão prontas, mas eu vou mostrar para vocês neste arquivo, que é o arquivo do projeto, né? O Qt ele cria um arquivo central onde ele monta aí o projeto para gente, né? Tem as instruções do projeto. Você tem que adicionar esta linha aqui, que é o Qt, né? Você pode pegar eu posso até deletar ela aqui, ó, e fazer isso aqui, ó.
adicionar aqui. Não vai fazer diferença. Eu gosto de deixar separado porque quando eu preciso tirar é uma coisa mais prática. Ok? Salva ele, aí você já pode fechar que isso aqui você não vai precisar, nesse arquivo você não vai mexer mais nele. Eu vou trabalhar, eu estava aqui mexendo, né, eu fiz alguns testes, porque como eu disse eu tive alguns problemas, então eu preferi testar antes de estar fazendo a videoaula, para não ter problema. Eu vou montar um DAO, né, que é o Data Access Object, para classificação, que é essa tabela aqui, ó. Nós podemos ver que não tem nenhuma informação nela, certo? Então vou aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma nova tabela, uma nova classe, desculpa. Nesta classe, que eu vou chamar de classificação, então, criei aqui. Junto com essa classificação DAO, eu tenho que criar uma outra classe que ela vai servir de manipulação do banco de dados, né? No caso aqui eu já tenho ela pronta. Eu vou abrir ela, vou mostrar como foi feito, que é essa DB Handler aqui, ó. Eu criei esse SQL Database, que é onde ficam as informações do meu banco de dados. Eu criei esse método conectar, que cria uma conexão. Aí eu tenho um construtor, eu tenho uma opção que é para abrir a minha conexão e uma para fechar, né? Se eu estiver trabalhando com muito SQL durante muito tempo, abrir e fechar o banco, o canal de informação do banco é uma coisa muito importante, porque à medida que você vai utilizando ele vai congestionando e pode bloquear outras operações que está acontecendo. Então, isso fora que também consome memória, né? Então, uma coisa importante. O CPP dele, né, onde que está implementado, eu fiz isso aqui. Criei aqui o handler conectar. No DB, né, que é aquele que eu criei aqui no H, deixa eu abrir, que é esta variável aqui, esse atributo que eu criei para esse handler, né? Ele vai receber a informação do meu banco, do meu driver, né, que é o MySQL. Como eu utilizo o QT tem um prefixo para identificar isso, que é o Q, né? QSQL, MySQL. Se eu estivesse utilizando o PostgreSQL, ia ser QPGSQL. O SQLite é QSQLite. Se você utiliza o SQL Server, né, que é o da Microsoft, aí já é um pouquinho diferente. Não vai ser o MS SQL como é no Java, usando o JDBC, mas você vai ter que utilizar aqui o ODBC. Também não é difícil. Você vai na página ali do qt-project.org e procura sobre drives procura por esse operador aqui. E lá já vai ter a lista dos drives que você pode utilizar. Após que eu identifico o meu driver, eu vou jogar aqui qual é o meu host, né? O host é o que? É o endereço IP da máquina onde está localizado o banco de dados. No meu caso, estou utilizando uma máquina local. Então eu coloco 127.0.1. Ou eu posso determinar diferentemente, né? Eu posso colocar um IPv6 aí, vai ficar 2.2.1 ou 0, agora eu não lembro direito. O nome do meu banco que eu vou estar utilizando, né? Eu faço o set database name, eu coloco o nome. Eu criei o meu banco de dados aqui, vídeo aula, tá aqui, ó, certo? Coloquei o meu usuário, eu logo no meu banco como root, né? Eu coloco o nome aqui, se eu estiver utilizando outro nome, eu coloco outro nome, o nome que eu estou utilizando e a senha, que o usuário utiliza para poder fazer a conexão. Eu fiz um operador aqui,
né? Que isso aqui é só para eu poder dar uma informação no banco de dados, que é o que? Ele tenta, se essa conexão já estiver aberta, ele não vai fazer nada, certo? Ou melhor, nossa, hoje eu tô péssimo, né? Eu tento conectar, né? Por algum motivo o banco de dados está desligado, né? Eu, por exemplo, eu vou dizer que eu estou utilizando XAMPP, né? Ou no meu caso aqui é o LAMP, né? Porque é Linux. Aí o que acontece? No meu caso aqui, eu tenho que acessar via terminal, tem que ir lá e dar um comando específico para o XAMPP ativar, né? Se você está no Windows, você tem um controle que fica na sua barra de tarefas, você clica lá e ele mostra, né? Vai ter uma janelinha lá que vai mostrar que você está conectado ou não conectou, ou deu algum erro, alguma coisa do tipo. Se você por algum motivo esqueceu isso, na hora que você tenta fazer a conexão, ele vai te dar uma mensagem, né? O failed connect. Eu posso mudar isso aqui. Geralmente eu deixo em inglês, mas eu vou colocar em português. Falha na conexão. Ou, caso contrário, eu vou colocar aqui que conectou. Salvei. Eu tenho o meu operador de abrir, que tá aqui no meu H eu criei, esse aqui, que ele vai fazer o seguinte: ele vai checar se a conexão está aberta, né? Eu pego o banco, que é esse aqui, ponto open, esse ponto open ele me retorna true ou false, certo? Então aqui eu fiz o seguinte: se a negação de banco aberto, ele manda conectar. Se ele já estiver aberto, eu não preciso fazer nada. Então por isso eu não utilizei o else, né? E o fechar, né, que é o close, é o db.close. Esse close aqui não é isso aqui, tá, gente? Esse aqui é o comando que eu estou criando e esse aqui já é um comando criado por este componente aqui, ó, que é o QSQL Database. Ok? Então, isso aqui é o meu básico para fazer o meu banco funcionar. Esse aqui ele só vai controlar para mim. Abriu, fechou, não, sim, como que tá, certo? Então, vou fechar ele aqui, não tem necessidade mais disso. Vou vir aqui no meu classificação down. No meu classificação down, eu vou criar aí alguns componentes, né? Que vai ser eu vou adicionar aqui um private. No meu private eu vou ter o que? Eu vou ter que adicionar aqui em cima também, gente. Ó, eu vou adicionar o DB Handler. Vou adicionar aqui também a minha fila, que eu vou utilizar ele mais para frente. E vou ter que adicionar também aqui o meu QT SQL. Isso aqui. Porque eu vou estar utilizando comandos específicos, né? Costuma não precisar não vou tirar ele aqui por enquanto. Se der alguma mensagem de erro eu já sei que é isso, mas porque eu vou estar utilizando ele nesse componente aqui que é o DB Handler, né? DB Handler, DB, ponto e vírgula, né? Minha classe depende disso aqui para poder funcionar. Eu também vou utilizar vou criar aqui um método de salvar. Eu esqueci de adicionar uma outra coisa aqui também, que é o meu arquivo de classificação. Por que eu tenho que colocar o classificação? Bom, primeiro eu vou enviar a minha classe que já está pronta, classificação.
aqui ele vai ser um ponteiro, um apontador. Sempre confundo os nomes desse troço, porque o que acontecer ali, por exemplo, quando eu salvo, meu código do banco de dados não existe, né? Eu quero também que transmite. Em vez de eu voltar o código, eu coloco o void, ou então coloco um string. Por que eu coloco string? Às vezes eu quero que apareça escrito assim: foi salvo com sucesso, certo? Então, tá aí. Por enquanto eu vou deixar void pra gente estar testando, né? Vou criar aqui os alterar. Eu vou copiar isso aqui, que é o que eu vou precisar. Vou criar um void deletar. Vou criar aqui um retorno de classificação, que vai ser um buscar, onde eu vou enviar o código e ele vai retornar para mim o que eu quero. E também vou criar aqui uma fila de classificação, onde vai ser o listar todos. Esses aqui são os meus operadores, certo? Então, feito isso, eu venho aqui para o meu CPP. No meu construtor não preciso fazer nada. Falando em construtor, eu acho que no meu handler, não fiz não. Eu achei que eu tinha colocado aqui para fechar automaticamente na construção, mas não foi o caso. Eu vou criar aqui o void classificação down salvar, certo? No salvar eu vou fazer aqui é o seguinte: primeiro eu preciso abrir o banco. Se eu escrevesse direito, ajudaria. Abro o banco. Se eu abrir, eu quero que no final esse banco também seja fechado. Feito isso, eu vou criar aqui então um query, né, que vai ser. Mas antes disso, eu vou falar o seguinte: se vocês estão utilizando vão utilizar o banco de dados, eu aconselho, sinceramente, uma modificação nas classes, né? No caso aqui eu já criei de uma forma, eu não vou modificar ele, mas eu vou mostrar para vocês que por causa disso eu vou ter um pouquinho mais de código que eu vou ter que escrever, né? Altera alguma coisa? Absolutamente não. Mas, como eu disse, se você vai fazer um projeto que eu tenho certeza que só vai trabalhar com Qt, né, eu tenho previsão de manter ele sempre naquele ambiente, sempre com as mesmas ferramentas. Então, é uma coisa a levar em consideração, que é o que? Aqui, na minha classificação, o nome está como string, né? O std. Como eu estou utilizando o Qt e o componente de controle do banco de dados, que vai persistir, vai ou não, né? A classe, ele trabalha com string também, mas não é o std string, é o que string, né? Esse que string é o que o formato lá vai reconhecer. No meu caso, né, eu vou ter que fazer algumas modificações para poder atingir aquela especificação ali. Como eu disse, não faz diferença. Esses tipos naturais, que é o int, o double, o bool, que é o boolean, float, não faz diferença.
mas o string faz, porque o string são bibliotecas diferentes. Você lembra que eu falei que eu vou estar utilizando aqui sem colocar o username, using namespace std, porque eu ia fazer isso? É um dos motivos, né? No meu caso aqui, como eu disse, eu vou estar utilizando da forma mais complicada, até porque na hora que vocês estiverem utilizando, você vai ter aí vai entender como que funciona e vocês vão conseguir também estar fazendo as modificações quando necessário. Bom, como o meu componente aqui de SQL não reconhece o std string, eu vou criar um key string, que é assim, ó, kill string. No caso aqui vai ser o nome da classificação, né? Vai ser igual classificação, classificação ponto get nome, ponto e vírgula. Do jeito que tá, continua dando um erro, porque eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu tenho que fazer um conversor. Para mim fazer um conversor, eu vou fazer o seguinte: kill string, dois pontos. Aí aqui eu vou colocar from, aí já aparece aqui para mim, é from std string, ou seja, o meu parâmetro que eu estou mandando para esse string aqui, ele é um std string, né? Ele já reconhece e converte para esse tipo aqui, né? Simples, tranquilo. Se eu já estivesse utilizando dentro da classe o string, já estaria ali sem problema algum. É um pouquinho mais de trabalho, mas não faz diferença agora no momento. Bom, como eu estou salvando, eu vou precisar também de uma coisa, que é o que? Eu vou criar uma transação que vai mandar inserir dentro do meu banco de dados. Só que quando eu utilizo a transação, existe um porém, que é o que? Mandei inserir no meu banco de dados. Se ocorreu qualquer problema, eu quero que o meu banco de dados volte ao estado antes de iniciar a transação, né? Então, para que isso aconteça, eu tenho que criar um try, e aqui embaixo vai ter o catch. Eu vou explicar já o que é um try e um catch. Só escrever aqui. O que é o try e o catch? Eu vou abrir aqui uma transação. Eu vou, para mim abrir a transação, vou colocar aqui o que? SQL, database, eu já criei ele, né? Ele vai reconhecer o existente e vai iniciar o transaction. Aí eu vou dar aqui um comando de um query, né? Que é o insert into tb classificação, os campos lá. Se ocorreu qualquer problema durante essa tentativa de inserção, ele vai parar tudo o que aconteceu aqui dentro desse try e vai anular aquilo. E aqui embaixo eu vou dar um comando que é o SQL database, database, né, que é o que está o existente, rollback, né? Ou seja, tudo o que aconteceu quando eu abrir isso aqui vai retornar ao seu estado de origem antes disso aqui ser aberto, né? Se eu comecei a inserir, vamos supor que eu estou fazendo isso aqui uma transação de uma transação com filmes, né? Eu não tenho o gênero salvo, eu não tenho o filme salvo. Aí eu tenho que salvar o filme, o gênero, a classificação. Só que aí o que acontece? Eu salvei o gênero, eu salvei a classificação, mas na hora que chegou no filme deu erro.
Dessa forma aqui, ele vai retornar ao estado onde que o filme ele vai apagar o gênero e a classificação, porque o filme não conseguiu, não estava dentro de um. Se ele tiver tudo dentro de um try, ele volta antes daquilo ali, ou seja, o gênero e o filme, o gênero e a classificação também vai ser excluído porque houve um erro lá no final. Isso funciona muito bem quando você trabalha com sistema principalmente financeiro, né? Porque às vezes você tem uma série de coisas que vai influenciar lá na frente. Se uma der errado, você tem que voltar tudo. Por quê? Você vai começar a cobrar igual o cartão de crédito. O banco cobra uma taxa lá para cada transação que você faz. É descontada na sua conta. Você pode procurar que está lá. É descontado. Só que, vamos supor, você enfiou seu cartão na máquina lá, tentou fazer uma transação, aí o banco registra lá que você iniciou uma transação, por algum motivo, né, caiu o sinal da maquininha e aí, né, cancela a transação. Só que já registrou ali que você iniciou, ou seja, o banco vai te cobrar por uma transação que foi cancelada? Não pode, né? A transação foi terminada de uma forma lá inesperada. Então, com esse transaction aqui funciona dessa forma. Iniciei, mas deu erro. Toda essa transação aqui vai ser cancelada. Se existisse alguma cobrança a ser feita porque iniciou isso, não vai ser feito mais porque vou apagar aquele registro ali. Ó. Não completou, então nenhuma dessa informação vai deixar de ser, não vai ser interessante para meu banco de dados, né? Então tudo isso aqui sai fora. É só para isso que serve um dos usos principais aqui do transação. Abrir a transação, eu tenho que criar agora o meu comando, né? Eu vou utilizar aqui um comando que se chama SQL query. Eu vou chamar ele de query. Este query ele funciona também com comandos preparados. O que é um comando preparado? Aí muita gente já deve ter ouvido falar sobre SQL Injection. Esse comando preparado é feito justamente para poder evitar isso, né? No comando desktop aqui talvez não seja tão interessante colocar, mas eu vou colocar porque, né, vamos padronizar o que a gente está fazendo. Para mim fazer isso, eu vou criar aqui query.prepare, né? Eu vou passar aqui o comando aqui dentro. Quem viu a videoaula aí sabe, para inserir comandos no SQL, no banco de dados, a gente utiliza insert into, né? Insira dentro do meu banco, né? Vai ser pb classificação. Aqui dentro desse parênteses eu vou colocar os valores e aqui o que vai ser mandado. Aqui no primeiro é o nome dos campos e aqui é os valores que eu vou mandar, né? Vamos aqui no meu banco de dados, na estrutura dele, eu tenho o CD, que é auto-incremento, então eu não preciso colocar ele vai já gerar automaticamente. Eu tenho aqui TS classificação. Vamos lá. Aqui dentro vai ter TS underline classificação. E o outro é VL, né, valor da classificação. Valor da classificação. Aqui eu vou colocar o comando, né? Eu poderia pegar, se eu fosse usar o método tradicional, eu ia abrir, eu colocar aspas, duas aspas e adicionar aqui dentro a minha classificação. Agora eu não lembro se era mais ou se era ponto, né? Que era
a junção aí de concatenação de string. Aí eu colocava tipo assim, classificação ponto get nome. Vocês veem aqui que é uma coisa gigantesca. Eu nem vou fazer isso não. Aqui, ó. Só que como eu estou fazendo um prepare, né, que é um statement preparado, eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui 2 pontos, descrição, vírgula, 2 pontos, valor. Ou seja, eu estou falando que esse aqui, essa eu vou inserir dentro da tabela TB classificação, descrição e o valor. Quando os valores forem representados por descrição e valor, certo? Para mim fazer isso, eu vou vir aqui e vou escrever assim, ó, query ponto find value. Aqui eu vou colocar qual que é o valor que eu quero que seja equivalente. Coloca aqui descrição, vírgula, classificação, ponto, get, nome. E depois eu faço o query, ponto, find, 2 pontos, valor, vai ser substituído por classificação, ponto, get, valor, certo? Só que, como eu disse antes, o meu nome, esse método aqui retorna um std string. Meu std string não vai funcionar como o QString. Eu vou ter que criar aqui um QString. Em vez de eu usar o classificação.getNome, eu vou utilizar somente nome, que é isso aqui, ó. Eu criei anteriormente, né? Vocês podem ver que está aqui bonitinho. No meu caso, tá acontecendo uma coisa aqui que é o que? O meu sistema ele funciona em UTF-8, né? Que é um tipo de encodificação de texto. E meu banco de dados, né, ele veio já com uma configuração de ISO 8851-1. Eu acho que é isso mesmo. Ou o Latin 1. Né? No Linux ele reconhece como Latin 1. Se você utiliza Windows, você vai ver ele como o ISO 888. Quer ver? Deixa eu abrir aqui o favoritos, não, ferramentas, codificação, ISO 8859-1, ou então esse Windows 1252, esses dois aqui são a mesma coisa. O meu banco de dados está reconhecendo essa encodificação. Aí o que acontece? Na hora que eu rodo ele aqui, ele dá, se tiver acento, ele transforma aquilo ali numa coisa muito louca. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou executar uma vez e eu não vou fazer a transformação dele e vou colocar uma classificação lá que vai utilizar palavras com acento. Vocês vão ver como que vai ficar no banco de dados. Eu vou terminar aqui e vamos ver. Eu vou criar agora aqui uma execução, ok? Que vai ser o quê? Eu vou criar um if. Primeiro, vou colocar dentro dele query ponto
execute, né? Exec. Ele vai executar. Por que eu coloquei dentro de um if? Porque se ele executar, a classificação, ele tem que ter um código, né? Classificação. Set código, que vai ser query ponto last inserted id. Ele vai criar isso aqui para mim, certo? Então, fiz isso. Ele criou no banco, o banco reconhece que tem aquilo ali feito, mas ele ainda não fechou a minha transação. Para fechar a minha transação, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou ter que criar aqui um QSQL database, database.commit. Ou seja, com este comando eu estou dizendo o seguinte: bam, terminei, salva. Aí ele termina de salvar tudo e termina assim, essas informações foram validadas, estão no banco de dados e terminou a minha ação, certo? Se nesse ponto aqui, ó, do commit ocorrer algum erro, ele cancela tudo, né, com esse rollback aqui, ou seja, role antes de acontecer, né? O que marca o acontecimento é o meu transaction. Ele vai voltar até o momento que foi ativado o transaction, né? E cancela tudo que foi ocorrido naquele espaço de tempo. Fiz isso, vamos colocando no melhor caso, que seria, mandei inserir, passei os valores, né, que é a descrição e o valor, ele reconheceu, executou, né, salvou no banco de dados, garantiu o lá e fechou a minha conexão. Terminou o meu salvar. Agora eu venho aqui no meu executor aqui, né? Eu vou mostrar para vocês ele funcionando. Classificação e classificação down. Certo? Eu irei criar aqui meu classificação c.set nome, que vai ser lançamento e c.set valor, que vai ser 5 reais o filme de lançamento, certo? Vou criar aqui agora classificação down, que vai ser, eu vou chamar de cdown. Vou mandar salvar, né? c.cdown.salvar c, que eu acabei de fazer aqui na parte de cima, e vou mandar exibir para mim aqui na tela tudo que aconteceu, né? As informações da minha classificação. Cout, o meu código é igual a classe c.get código. Fim de linha. Vou copiar isso aqui. Vou colar ele 3 vezes, que eu vou precisar de código, nome e valor. Get código, valor, nome. Se eu cancelar isso aqui, ó, vou mostrar exibir sem salvar, ok? Vai sair código 0, nome, né, que vai ser lançamento, e o valor vai ser 5, ok? Vou fazer assim, só para poder ficar bonito. Na hora que eu executo aqui, dá um erro.
que eu não sei qual que é. Ponto to int. Eu não tinha salvado que o negócio tem que ser inteiro, né? Muito inteligente da minha parte. Executei e rodou, tá lá, código 0, certo? Por que tá dando código 0? Eu não determinei que tinha que ter o... Como eu não salvei nada no banco e não atribuí nenhum valor, ele fica sendo 0. Agora eu vou mandar salvar. Se funcionar, na hora que aparecer na tela, o código tem que ser 1, o nome lançamento e o valor 5. Ó, conectou. Né? Você lembra que eu coloquei lá uma mensagem para aparecer que conectou. Código 1, lançamento e valor. Certo? Deixa eu só fazer um negócio para ficar mais bonito ainda. Out. Classificação. Certo? Se eu for no meu banco de dados e mandar exibir aqui, ó, o que eu falei com vocês? Que o lançamento, quando eu faço isso, fica um negócio muito louco. Certo? Tá vendo? Que tá aparecendo lá tudo. O meu cedilha se transformou numa coisa estranha. Bom, para a gente consertar isso, eu vou ter que vir aqui. Primeiro eu vou comentar essa linha para ter certeza que eu não vou salvar outra coisa no meu banco de dados, que eu já fiz isso uma vez, enchi o banco de dados de coisa. Aqui neste nome eu vou colocar o seguinte, eu vou transformar ele em tipo latim, né, que vai aceitar as minhas, que é esse aqui, ó, to latim 1. Aí quando eu mandar para lá ele vai reconhecer, opa, isso aqui tem uma codificação. Transforma no padrão certo e salva aí no banco para ficar parecido com o que tem que ser. Esse aqui é o meu item, né? Como eu já salvei lançamento, eu não vou salvar ele novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, vou copiar isso aqui exatamente e vou criar o meu alterar, né? Salvei aqui, vai estar aqui o meu alterar, classificação, tá ali. Funcionar da mesma forma. Vou mudar aqui, ó, o meu insert, porque eu estou alterando, então não estou inserindo. Estou fazendo um update na TB classificação, set classificação igual 2 pontos descrição, e o valor igual, vou deletar ali, vou chegar por descrição, onde cd classificação, bom, vamos passar esse troço para a linha de baixo aqui, onde cd classificação é igual a identificador. Eu vou vir aqui, vou fazer o seguinte, query ponto, botou um query ponto bind value ponto id, né, que é o meu identificador, vai ser classificação ponto get código, certo? Então vou salvar aqui. Aí esse last insert id aqui eu posso deletar ele por completo, porque eu não vou estar utilizando isso, certo? Deletei
Se eu estivesse retornando uma mensagem, aqui dentro eu ia criar uma mensagem. Mais pra frente eu pretendo fazer isso. Então, vou deixar ele aqui por enquanto, sem nada. Mas vai estar ali. Criei isso. Vou vir aqui. Vou em meu CPP. Eu sei que o meu lançamento é do código 1. Né? No meu banco de dados está ali, ó, código CD dele é 1. Eu vou transformar ele agora no meu lançamento aqui, ó, com a codificação certa. Rodei, bonitinho, e deu um erro. Que foi... Ele não reconhece esse mais aqui. Não sei se é ponto. Também não. Aqui, ordem. Deixa tudo junto aqui. Fica uma linha gigantesca mesmo. Depois eu olho isso, que é o menor dos nossos problemas. Salvei, ok? Vou no meu banco de dados, vou recarregá-lo e não deu certo. Classificação, por que não está dando certo? Vamos lá. Nome de descrição pro latim. Ué. É porque eu não salvei. Ô jumento. É um jumento de teta mesmo. Tô querendo que o troço fica bonito ali, mas não tô fazendo direito. Alterar. Vou executar. Agora executou, salvou. Eu posso ir no meu banco de dados, vou recarregá-lo e tá lá, ó, lançamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou fazer uma modificação. Vai retornar para mim um string. Eu vou criar ele aqui em cima. String, que vai ser mensagem, e aqui embaixo eu vou colocar aqui msg é igual salvo, não, alterado com sucesso. E retorna. E aqui no rollback, msg vai ser não foi possível efetuar a alteração. Depois que eu fechar o meu negócio, eu vou retornar msg, vírgula. Aqui no meu main eu vou colocar isso aqui, std, cout, vírgula, std,
layout today endline. Na hora que eu executar, supostamente tem que dar uma mensagem na minha tela que foi alterado com sucesso, certo? Só para poder ficar compreensível o que está acontecendo dentro do classificação. Eu não, olha, agora eu não me lembro se eu tirar aqui, vou tirar essa linha aqui e vou executar. Se eu tirar esta linha, vou mudar isso aqui para teste. Só para a gente ver uma coisa aqui. E se eu executar? Não é necessário que seja exibido a mensagem que está retornando, né? No Java eu tenho esse problema. Se eu falar que eu tenho que retornar alguma coisa, eu tenho que mostrar, tem que ter alguma coisa para receber o retorno, senão ele não executa. A não ser que já não está tendo esse problema. Muito bom. Vou mudar agora aqui de volta para lançamento. Eu vou fazer a mesma coisa com o meu salvar, né? Vou criar aqui o meu std string msg, onde após o commit ele se deu certo, então msg foi salvo com sucesso. Se não foi, não foi possível salvar dados. Depois do close eu faço o retorno MSG, certo? Bonitinho. Vamos para o nosso próximo aqui, que vai ser o meu. Eu vou mudar ele para string também. Eu quero que retorne uma mensagem. std string std string aqui. Eu vou pegar aqui o meu esse comando aqui todo, vou copiar, colocar ele dentro do meu delete. E aqui no meu delete eu já posso tirar esse aqui, não tem necessidade. Eu vou trocar o update por delete from. Aí eu vou deixar só a parte do where, né, que é o que me interessa. Aqui embaixo eu vou tirar, deixar só o ID. E a mensagem vai ser deletada com sucesso. Não foi possível deletar dados. E retorna para mim
a mensagem. Eu não vou deletar ele por enquanto. Ou melhor, vou sim, eu vou criar um novo aqui. Vou tirar o negócio, vai ser salvar. Que vai ser teste. Testando. Né? Código 2, testando, valor R$5. Posso ir no meu banco, carrego novamente, tá ali o meu testando aqui. E agora a gente vai excluir ele, né? Criei ele para me testar aí o exclusão testando. Não é código 1, é código 2. Vocês viram que eu deixei o código e ele ainda reconheceu e mandou ele para código 2, né? Já é um grande avanço aí que nem eu sabia que ele estava fazendo isso. Ou melhor, imaginei porque não tem nada a ver com o código lá, né? Muito inteligente da minha parte. Se eu mudar aqui o meu salvar para deletar, aqui embaixo vai aparecer as informações para mim. Por quê? Porque eu mantive, né? Só deletei do banco de dados. Eu posso vir aqui embaixo e adicionar também assim, ó. Classificação. Ponto 7 código 0. Classificação 7 nome. Nada. Classificação ponto 7 valor 0 também, né? Ele vai zerar a minha classe. Na hora que eu executar aqui, eu estou mandando deletar dessa vez, certo? O meu código 2, que é o testando, vou mandar fazer isso, ele vai apagar. Que está funcionando assim, deletado com sucesso. Código 2 aqui, não sei porque que não deu nada. Eu sei porque sim. Agora eu vou no banco de dados. Não tem mais o testando, certo? Se eu for lá e criar um outro, vou trocar aqui por salvar novamente. Eu vou colocar aqui promoção. Não, retrô. Sei lá se existe esse negócio, mas deixa retrô. Valor 2, código 0. E vou mandar salvar. Ele vai executar, vai vir um código 3. Tá ali, retrô 3, nome retrô, valor 2, certo? Se eu for no meu banco de dados, ele está aqui, ó. E eu agora tenho que implementar, vou deletar esse aqui, e vou colocar para nós aqui o meu, vou deletar esse também. Eu vou vir aqui no classificação DAO e eu vou colocar aqui o meu buscar. Eu vou enviar um código, né? E ele vai pegar para mim as informações aí do que eu quero buscar. Como que eu faço isso? Eu vou copiar isso aqui novamente. Copiei. Vou colar. Primeiro, esse aqui não tem mensagem, né? Ele vai ter classificação. Classificação. Ponto e vírgula. E o meu retorno é também o classificação, que eu acabei de criar lá em cima. Eu não tenho deletar e sim o select tudo
do meu classificação, onde o código é aquele dali, certo? Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui, porque não tem necessidade. Esse rollback também eu posso deletar, porque ele só funciona se eu estiver salvando, alterando ou deletando, né? Ou seja, eu tenho que estar manipulando alguma informação no banco de dados. Vou tirar esse aqui, assim como o transaction. Eu não estou fazendo nenhum tipo de transação dentro do banco de dados, eu estou obtendo informações. Executei o meu query, eu vou criar aqui dentro um while query.next. O que esse comando faz? Ele vai dentro do meu banco de dados, procura se existe a informação que eu estou procurando. Eu mandei procurar lá informações dentro da tabela classificação. Retornou alguma coisa? Então esse while vai dar um valor, né? Então ele vai executar. Quando ele executar, eu vou fazer o seguinte: classificação ponto set código, set código vai receber o query.value na posição 0, né? Do jeito que está aqui, ele vai retornar ali um determinado padrão. Quer ver? Eu vou executar exatamente. Tá vendo? Select. Vamos supor que eu estou procurando o código 1, né? Tá aqui, ó. Select tudo from TB classificação, onde o CD classificação seja igual a 1. Executei, ele me retorna esse aqui, ó. Esse aqui é a posição 0, a posição 1 e a posição 2, certo? Vou vir aqui e vou falar. O código está na posição, é o query na posição 0, que é essa linha aqui. E ele vai retornar inteiro, porque aquele comando ali é para inteiro. Feito isso, aí a gente torna naquele problema do std string, né? Na classe std string, e aqui me retorna um QString. Então eu vou fazer o seguinte: QString, que vai ser o nome, é igual a query ponto valor na posição 1 transforma em string, ponto e vírgula. Eu vou vir aqui em classificação, ponto set nome, recebe nome, né? Aí o que acontece? Quando a gente estava salvando, a gente não fez lá que tinha que transformar o nome para latim. Aqui eu vou fazer o contrário, eu quero transformar ele para o TF8. Para ele entender que eu estou pegando uma informação que vai ter acentuação e vai transformar na codificação certa do meu sistema. Ok? E eu tenho classificação, ponto set valor, vai pegar o query no valor 2, ponto to double. E aqui ele fez isso e retorna depois para mim aqui embaixo, né, a classificação para ser exibida. Eu vou vir aqui, vou falar que C vai receber o cdown ponto buscar código 1, que vai ser o lançamento, né? Na hora que eu executar aqui, deu um erro, que vai ser no nome.
Foi burrice minha, gente. Desculpa, peço desculpas por isso. Eu vou ter que vir aqui. Eu vou fazer assim, ó. Nome é igual a nome no UTF-8, porque aqui embaixo, dentro do classificação, eu tenho que fazer nome ponto to std string. Agora, na hora que eu executo, ele vai funcionar. Que ele não reconheceu o que eu estou mandando buscar. Ou seja, isso aqui é código também, né? Eu executo. Tá lá, bonitinho para nós. Eu posso vir aqui, ó, e mudar de 1 para 3, que vai ser o nosso retro. Tá lá. E agora, aqui no meu down, tá faltando só esse que é buscar todos, né? Isso aqui é interessante ter, porque se a gente estiver criando uma tabela no nosso projeto para poder visualizar o que está acontecendo, ele vai montar tudo para nós e vai ser bonito demais. A gente procura uma tabela, né? A gente vai preencher a tabela lá com os dados de uma forma, com os dados das classificações já todas existentes no meu banco de dados. Primeiro vamos fazer aqui, ó, order by, né? Eu quero que seja ordenado já no banco de dados pelo nome, não, ds classificação. Isso aqui já não existe. E esse classificação aqui também vai ser aqui dentro. Aqui vai ser um retorno a classificações, sim, que eu vou criar aqui em cima, um std kill, que é classificação, fecho, que vai se chamar classificações, ponto e vírgula. Aqui dentro eu vou fazer classificações, ponto push, classificação, posso retirar o try daqui também, que não tem necessidade de try e catch nesse tipo de comando, ok? Assim como nesse buscar aqui também não tem necessidade. Vou deixar ele aqui. E no meu principal aqui, eu vou fazer o que? Vou criar uma fila aqui para a gente testar, né, o que está acontecendo. Classificação, class, não vou escrever muita coisa não, é igual a cdown.estar todos. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, vou criar um outro classificação, esse aqui. Que se chama auxiliar, que vai receber o class ali. Vou fazer um for int i igual a 0 até que i seja menor, enquanto i seja menor que o class.size, e faça de 1 em 1, ok? Fiz isto aqui. Classificação i mais 1, que eu quero saber qual a quantidade, né? E vai exibir para mim, certo? Vou dar mais uma linha aqui, vai ser 2 linhas para poder ficar bonitinho separado na tela.
e vou executar. Tá lá, ó, classificação 1, nada, nada, nada. Que bosta. Ele reconheceu que teve 2, né? É no começo. Deixa eu voltar o meu try aqui. Não é o try. Na verdade, gente, funcionou mesmo sem o try lá. Eu voltei com ele de bobeira. É porque eu esqueci mesmo de fazer um negócio, porque foi idiotice minha. Eu tinha que fazer o seguinte: o C de classificação vai receber o auxiliar ponto front. Depois eu vou tirar o auxiliar, o primeiro, né, da fila lá do auxiliar, para poder mostrar as informações. Na hora que eu executo, vai dar direitinho agora. Viu? Foi burrice minha mesmo. Tanto o try e o catch lá não mata nada. Pelo contrário, ele ainda ajuda. Pode ser que venha dar alguma corrupção, alguma falha, e ele evita do seu sistema parar por completo. Então, se você quer tirar ele fora ou deixar, não é que vai te matar. Certo? Bom, tendo isso, eu vou terminar essa videoaula, né? Eu vou deixar aqui na própria... Nossa, eu estou falando embolado demais, que vai embolar a língua assim lá em não sei na onde. Eu mostrei para vocês como que monta aqui os downs, né? Que é o do classificação. Os das outras classes eu vou fazer antes da próxima videoaula. Eu vou fazer todos sozinhos, eu dou uma passada por ele. Se eu fizer alguma coisa diferente do que eu fiz aqui, eu dou uma pausa, dou uma explicação por que eu fiz, vou comentar isso, né? O que for necessário eu vou mostrar, certo? O que for necessário, o que for diferente. Eu aconselho vocês tentarem fazer, porque, bom, só ver eu fazendo, né, acompanhar, e você não tentar por si só, pode ser aí que mais pra frente você vai agarrar em alguma coisa e não vai saber por quê. Dá uma tentativa. Como eu disse, na próxima videoaula eu passo rapidinho, vocês vão dando um pause, vão conferindo o código das outras classes, verifica se está tudo certinho, se foi exatamente como eu fiz, e eu já vou mostrar tudo pronto. Vou fazer um negócio mais rápido para a gente começar a montar aí as nossas janelas, né? Porque o nosso foco aqui não é fazer um sistema funcional da forma certa, então, para poder ser funcional para quem está utilizando, para o usuário, né? Que no caso aqui é um sistema de videolocador. Então, eu quero apressar o projeto de uma forma que a gente chegar aí nessa parte, né? Então, tá explicado aqui como que faz as conexões com o banco de dados, né? Monte aí as outras classes, não é difícil, né? Um pouquinho basta um pouco de empenho, né? Eu falo isso porque tem muita gente que chega para mim e fala: por que você não faz tudo? Pô, também, se eu te entregar tudo pronto, muita gente não aprende, alguns aprendem. Não vou falar que é todo mundo que não aprende, não, porque tem alguns que realmente aprendem só de ver fazer, mas a maioria não. Então,
Se você está entre esses poucos aí que conseguem entender tudo só vendo, meus parabéns. Você está dentro de uma minoria, né? Infelizmente eu não faço parte dessa minoria não, porque eu tenho que pegar e fazer, porque senão eu não me lembro depois como faço. E mesmo fazendo eu costumo esquecer, né? Durante essas videoaulas podem reparar que algumas vezes eu parei, eu tive que pesquisar porque eu já não me lembrava mais. Então tem esses detalhes também. Façam aí os downs, né? Em questão do nosso projeto ser orientado a objeto, eu tive com uma pessoa, eu não gosto de citar nome, mas eu tive com um colega meu, ele me pediu ajuda num projeto e eu estava falando com ele, não, vamos montar um negócio, mas vamos mudar isso aqui, vamos colocar uma orientação a objeto, porque vai melhorar o sistema. E ele está assim comigo, mas para que eu vou colocar orientação a objeto? Vai demorar mais. Ele tinha feito tudo linear. Quando eu falo linear, é o que? Eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, vou salvar a classificação. Eu coloco, em vez de eu criar uma classe de classificação, eu coloco nome, tudo separado, vou executar. Se eu precisar repetir, eu tenho que fazer tudo de novo. Então não temos estruturas bacanas. Se eu precisar fazer uma modificação, eu tenho que modificar tudo. Certo? Quando você utiliza a orientação a objeto, na medida que você precisa fazer alguma modificação, é uma coisa menor. Né? Imagina que nem tá doendo, tá? Igual essa classificação down aqui. Eu tenho um método, né? Eu tenho uma função que faz o que salva pra gente aqui. Imagine que eu tenho 10 tipos de classificação que eu tenho que salvar. Eu tenho que escrever isso aqui 10 vezes. Não faz sentido, certo? Porque, olha, você cria uma função, eu mando repetir 10 vezes a mesma função passando o parâmetro que eu quero. Pronto, resolvido, né? Mas muita gente quer montar linear. Aí faz assim, eu tenho classificação 1. Aí dentro de classificação eu tenho nome 1, código 1, nome 1, valor 1, código 2, nome 2, e por cada número desse eu tenho que fazer isso aqui tudo. Eu acho, né? Mas já está escrito, é fácil, copiar e colar. Copiar e colar. Mas se eu precisar mexer em um, eu tenho que voltar a mexer em todos, né? Então, são 10 vezes que eu vou ter que alterar. Igual que teve esse tio latim aqui que a gente adicionou. Imagina se eu tivesse feito 10 vezes, aí eu tenho que modificar 1. Significa que eu tenho que modificar 10 vezes. Então, essa é a vantagem aí da gente estar mexendo com a orientação objeto, estruturando o código, porque se eu preciso fazer modificação, é uma modificação, certo? Eu não quero soar como se estivesse dando um sermão, mas né, esse projeto aqui, até esse exato momento, é uma coisa pequena. Mesmo assim, já estou dando um exemplo que, dependendo do que você está fazendo, isso pode se tornar uma coisa muito enjoada para fazer. Imagina você escrever a mesma coisa 10 vezes. Né? Eu copiei e colei. Problema. Né? Toda vez que você tiver utilizar aquilo ali, você vai ter que copiar e colar ele. Se você modificar, você tem que procurar em todos os lugares que você utilizou. Quando você tem estruturado, você tem um lugar só que só executa aquilo, você vai chamar só aquele método. Quando você precisa modificar o método, você só vai lá naquele lugar específico, modifica ali. Todos os outros lugares que utiliza aquilo é modificado automático. Entendeu? Então isso é muito produtivo. Porque sair procurando código, né, aqui no nosso projeto que está iniciando, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 classes. São 18 arquivos
de informação. Quando a gente começar a montar a tela, esse número vai dobrar para triplicar, ou triplicar, provavelmente. Toda vez que eu precisar fazer isso aqui, eu tenho que copiar e colar. Imagina eu procurar código dentro disso. Deu um problema lá que eu precisava que o meu número, né, fosse o meu valor monetário, em vez de ser separado por ponto, é por vírgula. Todos os lugares que utiliza isso eu tenho que trocar por vírgula. Eu tenho que ir um por um procurando. Então, gente, pense a respeito disso. Eu faço assim, eu prefiro fazer assim. Qualquer um que trabalha com orientação a objeto há mais tempo vai aconselhar a fazer isso por causa desses motivos que eu estou dizendo. Não é uma coisa boba, né? E a longo prazo isso te economiza muito tempo, né? Quando você vai trabalhar com desenvolvimento, às vezes você não está sendo o desenvolvedor, não é você que está escrevendo o código, você está fazendo aí, como, né, eu escuto muito gente falando assim, não vou ser programador não, você é analista de sistema. Beleza, que seja. Agora, se você não consegue discernir ali que a orientação a objeto é importante para o projeto, significa o quê? Que você vai fazer um projeto que a longo prazo você vai ser falho, né? Se você vai falhar no seu projeto, porque se eu precisar fazer manutenção nele, você vai perder muito tempo, você vai gastar mais dinheiro fazendo manutenção do que construindo o projeto, né? A orientação a objeto te ajuda nisso. Manutenção, você vai modificar uma coisa só que altera tudo, né? Não vai precisar ficar ali, eu tenho que testar. Uma vez eu fiz um projeto para um cara, né? Por ele não dar tempo da gente estudar o projeto, a gente fez tudo linear. Nossa, mas depois para poder procurar onde que tinha que fazer manutenção, procurar código é uma coisa horrível. Porque você tem que sair procurando linha por linha. Aí você acha, beleza, terminei tudo. Aí passa um tempo, aí alguém te liga, assim, não, nosso projeto aqui, aquele trabalho que você fez assim assado, eu estou com uma tela que ainda está dando problema, né, que não foi modificada. Aí você tem que voltar, aí vai procurar. Você modifica uma, aí outra tela vai faltar. Então, assim, você cria muito trabalho para pouca coisa, certo? O problema da orientação a objeto, que não é um problema, né? Eu digo que é problema porque a maioria acha que isso é o problema. É o que? Você demora mais tempo para iniciar a parte visual do seu projeto. A parte visual do seu projeto. Como assim? Até você terminar de estruturar, de montar todas as classes, se você estivesse fazendo linear, você já tinha feito tela, já tinha feito mais coisas. Mas depois a história muda, né? Porque quando você está fazendo linear, você é rápido até um certo ponto. Depois daquele ponto ali, né, até os seus 30% do projeto, né, isso assim, não estou falando da parte de documentação, nada não, estou falando da parte de código, né? Então, aquele que entende lá de criar documentação, eu não estou falando da parte de documentação, só a codificação do programa. O seu projeto, até os 30% de codificação dele, se você utilizar a codificação linear, é muito rápido. Rapidinho você vai ter suas telas de cadastro, sua tela de consulta, mas daí para frente você vai em passo de tartaruga. Por quê? Porque falta uma forma de você unificar tudo. Você começa a ter que modificar, você começa a ter que voltar tudo de novo. Então você perde tempo com isso. Orientação a objeto é boa para isso, né? Sim, é difícil. Às vezes, se você nunca trabalhou com orientação a objeto, você está aprendendo agora, você pode ser que não veja tanta vantagem, é uma coisa lenta. Montar classe é chato pra caramba.
Depois você tem que montar as estruturas down para poder trabalhar. Eu concordo, é um pouquinho chato, mas a longo prazo é favorável para o seu projeto. Então, sim, às vezes eu estou rodando aqui, estou falando um negócio e está assim, pô, o cara é muito chato, né, insistir no negócio, eu não gosto disso, eu só quero ver como funciona. Bom, eu estou falando isso, não é chamar atenção, puxar a orelha, é um conselho que eu dou, porque eu já passei por isso, né? Eu já tive nesse caminho também. O cara virava para mim e falava, pô, vamos fazer esse negócio de orientação a objeto. Eu disse, pô, cara, orientação a objeto não, é muito chato, demora muito, tem que fazer aquele monte de classe para depois fazer isso aqui, é rapidinho. E no final, depois de quebrar muita cabeça, ficar agarrado muito com manutenção, que eu fui entender isso. Eu fui trabalhar numa empresa, a empresa virou para mim e falou assim, olha, é orientação a objeto, se vira. Beleza, né? Então a empresa está me obrigando a fazer, é a empresa que vai me pagar, vou fazer do jeito que eles estão querendo. Fiz uma vez, fiz a segunda vez, aí já entendi, pô, eu perdi tanto tempo, né? Demora um pouquinho mais para poder produzir, mas depois disso o negócio voa. Eu demoro só no começo, porque enquanto um é muito rápido até os 30%, o outro dos 30 até o 100% é 2 tempos, muito mais rápido. Então, é uma coisa que vale a pena, né? Pense a respeito, né? Não quer continuar fazendo uma programação linear? É a escolha de cada um, né? Cada um faz do jeito que gosta, essa é a verdade, né? Eu, por exemplo, eu estou formando, né, em sistemas de informação e o meu negócio é programação. Eu gosto de programar. Tem gente que gosta de fazer análise, eu não gosto, eu gosto de programar. Então, como eu disse, é gosto. Não tem jeito. Mas você está fazendo isso, tem que ser analista. Não, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Eu gosto de programar, o que eu vou fazer é programar. E a mesma coisa funciona para as outras pessoas. Eu não vou bater a tecla e insistir porque você tem que fazer uma coisa que você não quer fazer, né? Cada um faz o que quer, eu dou um conselho. Fora isso, gente, a nossa videoaula tá ficando grande pra cacete, eu tô falando muito, já tô sendo enjoado, até eu mesmo estou me achando enjoado. Eu vou deixando aqui, como eu disse, próxima videoaula eu quero fazer com as outras classes prontas. Eu só vou dar uma passada com ele para a gente iniciar nossas telas. Eu espero que a gente consiga iniciar nossas telas na próxima videoaula. Eu vou montar aqui, vou mostrar para vocês e vou executar. Se tudo der certo, né, na próxima videoaula a gente vai fazer pelo menos uma tela de login aí para a gente poder estar trabalhando, né? Então, pessoal, por hoje é só isso, né? E valeu pela atenção.